O que você pensa sobre a Guerra Fria? Não, ela não foi uma guerra no gelo. A Guerra Fria, ela foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a extinção da União Soviética em 1991. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e o socialismo eram predominantes entre a política ideológica e os sistemas militares. Apesar da rivalidade tensativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conceitou a União Soviética e vice-versa com armamentos, pois os dois países tinham em posse uma grande quantidade de armamento nuclear que poderiam levar ao fim dos dois países ou até mesmo da raça humana. Por isso o nome Guerra Fria, pois não houve conflito direto. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos entre outros países, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados criam o OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como seu objetivo manter a aliança militares para que esses pudessem se proteger em casos de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Tanto os Estados Unidos capitalista quanto a União Soviética socialista tinham as ideias contrárias para a reconstrução do equilíbrio mundial. Foi então que começou uma grande rivalidade entre os dois países. Quem era melhor? Já no ano de 1957, a URSS lança o foguete Sputnik com um canhão dentro, o primeiro ser vivo a ir ao espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pode acompanhar na televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Era uma disputa discreta. Os EUA, percebendo a disputa da hegemonia de sua doutrina, liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo. Usando as TVs, os cinemas, os jornais e até as histórias em quadrinhos, divulgou a campanha valorizando o American Way of Life. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era o oferecimento de empréstimos com juros baixos em investimentos para que os países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. Na URSS não foi muito diferente, já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguissem as regras estabelecidas pelo governo. E por fim, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação dos países vencedores. A República Democrática da Alemanha tinha um capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob influência dos países capitalistas. Por ser uma guerra indireta, a ONU não interviu e a falta de democracia, o atraso econômico e a crise na República Soviética acabaram de acelerar a crise socialismo. No fim da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas com reformas econômicas, acordo com as USAs e mudanças políticas. O sistema foi enfraquecendo. Era o fim de um período de embate político, ideológico e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, foi implantado nos países socialistas.